Olá, meus amigos, está no ar a 17ª jornada, a 17ª edição, rodada do Zuca e Tuga, temporada 2, o canal que fala do futebol brasileiro, português e suas conexões. Temos muitos assuntos, futebol brasileiro borbulhando no Brasileirão, em Libertadores, Sul-Americana. Sempre tem um técnico que está com problemas e também clubes à procura de técnicos. Vamos falar também do duelo Benfica e Sporting na final da Taça de Portugal. Olha aí que legal, e os dois que estão disputando o título português dessa temporada, a Portuguesa lançando um uniforme histórico. João Almeida Moreira, que está comigo, vai falar mais a respeito disso também. Temos aí a surpresa de uma figurinha ou cromo, que é sempre um jovem nesta temporada que a gente está apresentando, e também para o nosso dicionário, a língua que nos desune. Nós temos aí um quadro que une palavras que são de significados diferentes ou alguma palavra que no Brasil a gente tem uma expressão, em Portugal a gente tem outra para o mesmo significado. Até é complicado de explicar, né, João Almeida Moreira? Porque Brasil e Portugal estão unidos pela mesma língua, unidos pela paixão pelo futebol, mas temos diferenças e semelhanças. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Caco? Olá você, olá a todos. É isso aí. E agora, cada vez mais conectados no futebol via esse fenômeno dos treinadores portugueses que vieram para aqui para o Brasil, alguns com muito sucesso, outros com médio sucesso, outros sem sucesso nenhum, mas entre os que estão tentando encontrar o seu caminho está o Renato Paiva, que está a treinar o campeão de tudo no ano passado, ou de tudo, ou praticamente tudo, não é? Ganhou Libertadores e Brasileirão. Não é uma tarefa fácil você suceder ou entrar num clube que ganhou tudo, porque o que é que você pode fazer? Mesmo que você triunfe, o máximo que você pode fazer é igualar o que foi feito no ano anterior, né? Curiosamente também por outro português, o Arthur Jorge. E então o Renato Paiva está com um pouco de dificuldade nesse princípio de temporada em fazer o Botafogo deslanchar, né? Começou bem, pelo menos naquele jogo da primeira rodada lá no Allianz Parque com o Palmeiras, em que o Botafogo jogou mais do que o Palmeiras, o que é sempre um feito, né? Porque o Palmeiras, obviamente, é sempre um candidato a todos os títulos. Jogou melhor, mas depois meio que não conseguiu manter essa sequência, tanto que já vai em 3 derrotas, todas por 1-0, e um empate pelo meio, em casa, com o São Paulo 2-2. Ou seja, são 4 jogos sem ganhar, que se reflete nas classificações das duas principais competições que disputa, a Libertadores, num terceiro lugar do grupo, que já é um pouco preocupante, né? Já estamos na terceira rodada, terceiro lugar, já vai ter que se esforçar o Botafogo para passar à fase seguinte da Libertadores. E no Brasileirão está em 15º, né? Pouco acima da linha de rebaixamento. Ou seja, já são, respondendo à pergunta que está aí, na tela, eu acho que sim, já se pode falar de uma mini crise. É evidente que é cedo, é evidente que o Renato Paiva perde tempo, disse que houve falta de eficácia nessas derrotas por 1-0, que as oportunidades criadas não deram em nada, e oportunidades criadas, ele até usou a expressão, às vezes os rivais nem criaram oportunidades e foi gol. Ele estava se referindo particularmente ao gol agora que o Botafogo sofreu neste último jogo, em que foi um frangaço do John, um frangaço muito raro do John, que é um goleiro, mas que houve ali uma falta de noção de onde é que a bola ia parar, que deu um gol completamente esquisito e fez o Botafogo perder mais 3 pontos na Libertadores e deixar realmente, sim, o Botafogo de Paiva em crise. E na verdade é o Botafogo que está em crise, não é o Paiva, né? Porque ele é a consequência do momento do Botafogo, de uma instabilidade, de demora para achar um técnico, mas ele lembra a pressão parecida, né, do próprio Bruno Lage, que de certa forma o Botafogo vinha numa batida interessante, tinha o Luiz Castro fazendo bom trabalho, tem um outro técnico português e a torcida cobra demais essa questão. Essa questão da SAF tem acontecido também no Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, o torcedor, inclusive o Rogério Ceni falando, o que tem a ver, não é português, o Bahia está bem, não, mas o Rogério Ceni numa coletiva, após a vitória para o Atlético Nacional, gol do William José, ele fala que o pessoal está confundindo essa questão de ter dinheiro com não ter uma organização com um orçamento. E até no caso do Bahia, o Rogério Ceni colocou o torcedor para ter um pouco mais de pés no chão em relação... Parece que tudo pode se comprar porque tem dinheiro do Grupo City.
Parece que tudo o John Textor vai comprar. Ele vai resolver comprando jogadores. É a mesma coisa o Cruzeiro, que troca a sua SAF, tem um novo presidente torcedor, então me parece muito mais uma questão da gestão, tenho certeza que é isso. É uma gestão que ela tem essa instabilidade. O Botafogo parece ter um 880. Não sei se usa essa expressão, até a gente fala muito sobre essa questão, né? 80 em Portugal, ou é 8 ou 80. Então, o Botafogo é o campeão de tudo ou campeão de nada. Então, parece que vem uma janela agora, parece, porque eu não sei, é promessa, é especulação, e sem Almada, sem Luiz Henrique, o elenco ele está mais enfraquecido também, né? O Renato Paiva não tem um elenco à disposição como era o elenco do Botafogo. E a estratégia que eu vejo de vitrine, de mercado, essa questão do Mundial, que o Botafogo pode se reforçar até para essa janela, para fazer um papel bonito, não sendo favorito a nada, apesar que a gente já falou sobre isso. O meio de temporada, a metade do ano para o Brasil ainda é uma fase física em alta performance, enquanto os europeus estarão em queda de performance, estarão terminando a temporada. Então, certamente, a questão muscular, até o mental dos jogadores já é uma cabeça voltada para as férias. Muitos jogadores, aqueles que não precisam de vitrine de mundial, podem pensar até mesmo, não acredito que o jogador não vai querer um jogador europeu de qualidade deixar de jogar a competição, mas mentalmente estarão mais cansados. Mas eu vejo o Botafogo muito voltado por uma coisa mais de vai dar certo daqui 1-2 meses. E a crise essa, se ela não estancar, a gente sabe como é que é a pressão do torcedor, aí começa aquela coisa do torcedor em porta do clube, fazendo pressão em aeroporto, é sempre a mesma história, no Brasil é muito chato isso, né? Faixas, vaias no estádio, isso é normal, isso acontece, faz parte do futebol também. Agora, é muito menos culpa do técnico e muito mais culpa da gestão. O mesmo vale para o Cruzeiro, para outras equipes que até já trocaram técnicos. O Grêmio, que já segue, por exemplo, sendo criticado, trocou técnico, é brasileiro, o Mano Menezes, por um estrangeiro, Quinteiros, que não era português, mas também é outra questão de problemas de gestão. A defesa do Grêmio continua tomando gols, continua sofrendo gols, e não é o Mano Menezes que da noite para o dia vai resolver esse problema, né? E aí acaba aqueles que também ficam demorando, né, João, para escolher o novo técnico. A gente imagina ver o Corinthians e o Santos sofrendo para encontrar um novo técnico muito próximo do Tite. O Corinthians, se fala no Dorival, mas a informação que tenho, o Dorival até no primeiro momento que se falou que ele estava acertado, tinha alguns já dizendo que ele estava encaminhado, até antes, depois daquele acerto com o Tite, que houve, mas o Tite, por uma questão de saúde, preferiu na última hora, bateu aquele pânico da saúde, conversou com a família e decidiu que não era a hora de encarar uma pressão tão forte como essa que o Paiva está sofrendo. No Corinthians é muito maior. Qualquer resultado negativo do Corinthians seria uma pressão para o clube, que tem um elenco excelente. Hoje o elenco do Corinthians é muito bom. O Santos tá até para passar a bola para ti, sem técnico, até vazou o Neymar, tendo uma espécie de uma escalação e rabiscando, dando uma de técnico já, passando algumas dicas de como o Santos deveria jogar, na opinião dele. Depois ele apagou. Aí, internet não tem, Neymar com milhões de seguidores, um milésimo de segundo que ele coloca, já foi printado aquilo. E com algumas controvérsias lá, né? Ele colocou um 11 que não é o 11 do César Sampaio. Ele até colocou jogador lesionado e tudo, enfim. O Neymar também, não, como está sempre com a cabeça virada para outros assuntos que não futebol, até colocou um jogador lesionado lá. Mas é verdade, o Corinthians e o Santos acharam que o Ramon Dias e o Caixinha que tinham que sair porque os resultados não eram bons e que de repente ia chover treinadores querendo treinar os dois clubes. E a verdade é que não acontece isso, porque no caso do Corinthians não é tanto por causa do elenco, como você falou, está muito bom hoje em dia o elenco do Corinthians, ou pelo menos está ali para candidato ali aos primeiros lugares,
mas por causa da pressão também que existe no clube, que às vezes é exagerada, e muitos treinadores sentem isso. Será que vale a pena? Né? Você imagina um Dorival, depois de ter passado por momentos difíceis, logicamente, como selecionador brasileiro, treinador brasileiro, treinador da seleção do Brasil, imagina ele agora pegar um Corinthians que é ainda mais estressante. É evidente que ele hesita, né? Fala-se também no Luiz Castro, mas o Luiz Castro já recusou o Santos, também, em princípio, também deve recusar o Corinthians, e então o Corinthians fica sem um nome extraordinário para colocar, né? E o Santos tem essa agravante de não ter um elenco assim tão forte quanto o Corinthians, ter um elenco meio estranho, porque o grande craque quase nunca joga, porque está sempre machucado, e então a equipe fica meio que montada em função dele, mas depois ele não joga. Como é que uma equipe montada em função de alguém que não joga pode funcionar, né? Ou seja, tá muito bagunçado, e o Santos está achando que é candidato a tudo só porque tem o Neymar, quando o Santos no ano passado estava na Série B, né? Mas o torcedor esquece isso, é normal que esqueça, porque o torcedor do Santos, e se há torcedor que tem direito a se sentir grande, é o torcedor do Santos, com toda a história maravilhosa que tem. Mas a verdade é que os clubes têm que entender, os torcedores, que as coisas são por etapas, né? O Santos acaba de voltar de uma Série B, então se ficar lá no meio da tabela, tá ótimo. Só que basta dois resultados negativos e despede. A verdade é que nem a diretoria do Corinthians, nem a diretoria do Santos tinha um plano B, caso demitisse os seus treinadores. Demitiu os seus treinadores e agora vai ficar com o interino até onde der, né? Se por acaso os resultados forem razoáveis, vai mantendo o interino no limite. Depois, se nem o plano A, nem o plano B, nem o plano C aceitarem treinar os clubes, no caso do Santos já aconteceu isso, já o plano A, B e C já recusaram. No Corinthians vamos ver se o plano C, que é o Dorival, aceita, mas se recusarem vão ter que encontrar alguém que é um plano D, né? uma solução de recurso. Então, se eu encontrar uma solução de recurso, não seria melhor ter deixado o Ramon Dias tentando arrumar um pouco a equipa, dar um pouco de confiança, acalmar a torcida? Enfim, é um pouco difícil, porque eu sei que no Brasil a emoção toma conta, né? O futebol é uma atividade emocionante. Na Europa, 50% razão, 50% emoção, os gestores dos times. Aqui é 90% para emoção e só 10% para razão, né? Então fica difícil manter o Ramon Dias numa situação dessas. Mas talvez tivesse sido a melhor situação, agora vai ficar com o interino até quando, né? A saída do Ramon Dias ela é até curiosa, constrangedora, porque ele sai por cima, uma despedida emocionante, e que fica muito claro assim, ó, Ramon, tu saiu porque a pressão é muito forte. Se dependesse de nós aqui, faltou convicção, faltou coragem do Corinthians dar continuidade ao trabalho, e foi muito pelo resultado, por uma coisa muito antiga. Apesar de ter episódio, é isso que eu ia falar, tem alguns líderes, a gente citou o Neymar, tem o Memphis Depay, tem algumas figuras e que, ao invés, eu gostaria até de saber a tua opinião e a respeito como informação também, se em Portugal é assim, e na Europa como um todo. Eu tenho impressão que tenho impressão, não, eu tenho certeza que os técnicos brasileiros, por isso que os estrangeiros também, alguns vêm para cá, até pela limitação da língua e algum tipo de comportamento mais distante dos jogadores, que coloca os jogadores num lugar e o técnico em outro patamar. Muitas vezes eu vi que o Ferguson dizia que ele sentava numa poltrona no ônibus para dizer quem estava em cada lugar. Existe algum momento que o técnico ele tem que ser duro e deixar claro que essa poltrona é a minha. Não é uma ditadura, não é que ele não tenha voz. Eu li isso no livro dele, não é essa a questão. Mas é que eu estou num lugar, eu sou o responsável, porque quem acaba se queimando mais, vindo para o Corinthians, por exemplo, é o Dorival, é o Tite. É uma bomba isso aí. Não que eu não estou criticando o Corinthians como sendo uma bomba, mas é difícil. Imagina o Dorival sai da seleção, ele tem até uma ótima justificativa de que nada dá certo na seleção, porque não é só com ele, a CBF tem tido problemas. Mas eu queria saber se em Portugal tem isso, porque nem dirigente manda mais. E até vou fazer um paralelo. Eu vejo assim, ó, o único pulso firme no Brasil, exclusivamente, é a Leila Pereira. É o Abel Ferreira. Nem o Flamengo, que tem tido sucesso, eu vejo assim, o Boto, o presidente BAP agora. O Jorge Jesus era uma linha duríssima. É queridão, mas os caras chamavam ele de mister, eles
vou usar uma expressão bem popular, eles se pelavam de medo do Jorge Jesus. Havia respeito por ele. Você vê podcast de alguns jogadores que estavam com o Jorge Jesus, até brincando, o Rudinei, já falei isso aqui, né? O Rudinei, que ele, num treino, ele não tocou na bola, ele tomou uma descascada do Jorge Jesus. Então, para não me enrolar muito, João, estou me enrolando aqui, mas para contextualizar, Portugal, quando chega um técnico assim, os jogadores tomam tanta conta, a torcida, ela bota pressão, mas isso é levado tanto em conta assim. Por exemplo, demissão recente do Roger Schmidt, e o que tem acontecido no esporte para ter trocado 2 treinadores depois do Rubem Amorim. Tem isso também, os jogadores estão tão acima de tudo e de todos. Não, eu acho que não. Eu não lembro assim de muitos casos assim no passado E se recente. tu vê que o Brasil é assim também, tu É, enxerga o Brasil dessa forma. o Ramon Dias caiu porque o Depay deu uma entrevista dizendo que o time estava muito distante as linhas umas das outras. Ou seja, o Depay deu uma bronca tática pública sobre a maneira como o Corinthians estava jogando e o Ramon Dias é despedido 2 dias depois, ou mesmo no dia seguinte, nem sei. Então, realmente, o peso da torcida aqui é muito maior que lá, né? A torcida lá protesta, já houve casos graves até de protesto. No caso do Sport, uma vez invadiram o CT e houve agressões a jogadores, etc. Mas foi um caso completamente fora da curva. Aqui é relativamente comum, infelizmente, né? Então, a torcida tem muita influência e os dirigentes têm pouco pulso, não aguentam a pressão da torcida e então acabam demitindo o treinador porque acaba por ser a torcida que demite o treinador. Mas você está a falar especificamente de jogadores. Eu acho que não lembro que um jogador tenha tido assim tanto peso ao ponto de demitir um treinador, de ter tanta pressão, de ser tão dono do clube e assim. Acho que os treinadores Teve o europeus. Kokchu, agora que eu lembrei, Koksu ou Kokchu, depende da pronúncia, reclamou demais do Roger Schmidt, do Mas posicionamento aí, dele. mas E aí após aquilo ali meio que gerou uma crise. Não sei se ele é, influenciou de certa mas forma. meio que a tendência da No imprensa, Benfica, né? isso, meio que a tendência da imprensa e até da própria torcida foi ficar mais do lado do Roger Schmidt, do gênero. Quem é? Ou seja, há um pouco Olha a mais. diferença, né? E olha que o Roger Schmidt não era bem visto pela torcida, já havia muita crítica a ele, mas há aquela questão do respeito, né? É como uma sala de aula, os alunos podem participar na aula, mas o professor é o professor, respeito antes de mais, é ele que manda, né? Claro que depois chega uma altura que o professor não está dando resultado, vai embora, mas até lá é ele que tem que mandar, como você falava aí do exemplo do Ferguson, né? É ele que está numa poltrona diferente, é autoridade, é hierarquia, não é ditadura, é hierarquia, né? E aqui eu acho que às vezes falta um pouco essa hierarquia e acho que a democracia há mais, assim, não tirem fora de contexto essa expressão, que a democracia há mais, a democracia não quer demais. Mas parece que a torcida é demasiado, o povo emocionado, a turba, né, é que determina o futuro de um clube que são, alguns são sociedades, outros não são sociedades, mas são clubes que movem bilhões de reais e de repente é o estado de espírito de uma torcida ou até de um jogador, como você falava, que mexe com decisões estruturais, né? Isso não pode, tem que haver um mínimo de profissionalismo, eu acho que falta um pouco esse profissionalismo, e aí eu noto sim uma diferença entre a Europa e aqui. Acho que está melhorando no Brasil, mas ainda se nota, e esta questão do Ramon Dias e o próprio Caixinha, quer dizer, o Caixinha é contratado em dezembro, de repente 3 meses depois já não é bom, porque houve os resultados ruins, e eu não estou dizendo que o Santos tivesse a jogar bem, estava a jogar mal, eu não estou dizendo que o Corinthians, em alguns casos, tivesse exibições preocupantes, tinha, mas nem sempre a solução é o divórcio, né? Às vezes você consegue arrumar a relação Olha o de caso forma do clara. Grêmio. O Grêmio tinha um casamento, você falou divórcio, muito bom com o Renato Portaluppi por toda a sua história, né? E por mais, o Renato é quase um Ferguson do Grêmio. Ele não chega a ser eterno, mas ele vira e mexe, ele vai voltar. Ele vai ter, acredito, como técnico, 15, 20 anos de história, de ligação. Ele vai vir e voltar várias vezes, não vai conseguir ficar mais de 20, quase 30 anos à frente do clube. Mas ele é uma espécie de Ferguson e um pouco também no Fluminense. Mas ele acabou abraçando essa causa pelo perfil com os jogadores. E quando ele sai, o grupo é refém daquilo, de certa forma, que quando não dá certo algo com o Quinteiros, o grupo pede para o Quinteiros mudar o sistema de jogo
e abre isso para a imprensa, isso vaza. Isso cai na boca do torcedor, e aí a pressão é que o time tem que jogar diferente, os jogadores estão pedindo para que jogue diferente. E após isso, acaba sendo goleado pelo Mirassol, e o que acontece? O técnico é demitido, vem o Mano Menezes e não muda muito ainda. Então há um vestiário, que a gente chama um comando de vestiário, que o clube está na mão dos jogadores. É bem complicada essa situação. Agora, Portugal é diferente, me parece que há esse respeito ao professor. E falar nisso em professor, em história, temos aí novamente, além do título sendo disputado em Portugal nessa temporada, o Sporting buscando o bicampeonato, o Benfica tentando arrancar esse título, é uma disputa interessante, mas estão de volta, anos depois, a final da Taça de Portugal. É mais uma disputa do Derby de Lisboa, aí podemos dizer. Parece que o Portugal está voltando um pouco. Já o ano passado o campeonato também foi decidido pelos dois. Está voltando um pouco o futebol português ao que era nos anos 50, 60, até início dos anos 70, quando depois o Porto apareceu e começou a dominar o futebol português. Agora o Porto, com a morte do seu presidente eterno, esse sim é mais que um Ferguson do Porto. Com a morte dele, com a entrada de um outro presidente, com treinadores que saíram, também a saída do Sérgio Conceição, 7 anos de cargo. Pinto da Costa, o presidente, né? Pinto da Costa morreu, 40 anos de gestão, 40 anos como presidente, fora antes que era vice de futebol, etc. 80% do Museu do Porto tem o nome dele assinado, né? Assinado. Aí o próprio Sérgio Conceição teve lá 7 anos, também é muito tempo para um treinador. E de repente o Porto fica sem essas duas figuras, principalmente o Pinto da Costa, lógico, é evidente que vai necessitar de reconstrução, até porque financeiramente está ruim, teve que vender alguns dos principais jogadores e, portanto, o Porto passou um pouco para a terceira figura do futebol português, coisa que toda a minha geração, que tem já passa os 50 anos, toda a minha geração não está acostumada. Né? O Porto sempre foi a principal figura e o Benfica e o Sporting que tentavam chegar lá perto, principalmente o Benfica, porque o Sporting teve crises repetidas ao longo das últimas décadas. Mas agora parece que estamos a voltar àquele Benfica e Sporting, ali do tempo dos anos 50, 60, etc., em que eles dominavam mais e o Porto ficava um pouquinho mais discreto atrás. Entretanto, na final da Taça, curiosamente, é a primeira final da Taça Benfica e Sporting do século, do milénio. A última foi em 95, 96, que é uma final da Taça que todos os portugueses lembram, por maus motivos. Foi vitória do Benfica por 3-1, mas ficou marcada principalmente pela morte de um torcedor do Sporting por causa de um foguete, Very Light, é o nome oficial, o nome específico do foguete, enviado de uma das superiores, que é aquelas bancadas por trás de uma das balizas, que era onde estava do Benfica, foi cair na outra superior, onde estava a torcida do Sporting, e caiu no peito desse torcedor que morreu, né? E foi de facto um dos momentos mais tristes, talvez o momento mais triste da rivalidade Benfica-Sporting. Obviamente já houve guerras de torcidas, já houve problemas, já houve não sei o quê, mas apesar de tudo é uma rivalidade até tem tido alguma elevação, apesar de ser muito forte e tal. Aí foi, de facto, resultou numa morte durante o jogo, foi muito triste. Desde então que não havia uma final Benfica Sporting. E isso diz vem um pouco ao encontro do que eu estava falando. Olha o domínio do Porto, né? Que impediu que os dois outros grandes chegassem em finais, né? Em final de taça, porque o Porto teve em quase todas, ou pelo menos na maioria delas. Às vezes jogando com o próprio Sporting, outras vezes jogando com o próprio Benfica, perdendo às vezes também, mas estava lá sempre o Porto. E realmente o Porto perdeu um pouco de protagonismo nessa temporada. É provável que demore um pouquinho a se reconstruir, e portanto estamos aí numa fase muito lisboeta do futebol português, se bem que Benfica e Sporting, honra lhes seja feita, sejam muito mais do que clubes lisboetas, né? São clubes que têm torcida do norte ao sul do país, e nas ilhas, e em Angola, e em Moçambique, e por que não até no Brasil também, alguns portugueses, luso-brasileiros, que torcem pelos dois clubes, mas vai ser muito interessante porque vai ser realmente, vai haver duas finais, né? É a final da taça e antes vai haver a final do campeonato, a princípio, final do campeonato entre aspas, que é o Benfica Sporting no Estádio da Luz, em que, à partida, o Benfica, se vencer, é campeão. Isto à partida, lógico, podem perder pontos noutros jogos. E o Sporting, se conseguir o empate, é campeão. Então vai ser uma Lisboa está a arder de emoção. Né? E Portugal, por extensão também, porque os dois clubes têm torcida por todo lugar onde há portugueses,
a torcedores desses dois clubes. Essa questão aí do foguete, lembra aquele foguete, a gente estava pesquisando, né, João, e para lembrar o nome do garoto que morreu também, boliviano, Kevin Douglas Beltrán Espada, 14 anos, morreu em fevereiro de 2013. 2013, né, o jogo da Libertadores, Corinthians contra o San José, e aí teve um foguete lá. E teve um torcedor que morreu. Eu lembro que o Tite, até muito comovido na coletiva, até falou que eu trocaria todos os meus títulos, tudo que a gente conquistou pela vida do garoto, mas não tem como trazê-lo de volta, né? Eu lembro também a gente fala de tragédia, lembro a tragédia em 1968, teve uma tragédia do Portão 12, em Buenos Aires, num clássico do River e Boca, com mais de 70 mortes, né? Porque o Portão 12 ficou trancado. E lembra também a tragédia de Liverpool e Nottingham Forest, também tivemos isso, e foi em 89. Algumas tragédias, claro, não é a questão, mas é que são jogos que ficam marcados, né? Na história de Benfica e Sporting. Essa coisa de um foguete não existe uma morte só. Qualquer morte a gente tem que lamentar, mas essas tragédias acabam marcando grandes jogos, e dependendo da data, sempre se fala do aniversário daquilo. Então, a gente, lembrando não só pelo bem, pela história bonita de Benfica e Sporting, mas essa questão de um fato trágico. Agora tem uma história muito bonita também, né, para ser lembrada pela equipe portuguesa, que se chama Portuguesa no Brasil. Exato. Uma história portuguesa na Lusa, que é a Portuguesa, né? Isso, a Portuguesa está tentando. Eu falei, inclusive, com o novo CEO há uns tempos, e ele tem uma ideia que é a seguinte: tem um mandamento, digamos, que é o número de portugueses que há no Brasil, portugueses pelo menos com passaporte, é evidente que são brasileiros, mas têm passaporte português, é maior do que o da torcida de São Paulo. Ou seja, em rigor, a Portuguesa poderia ter uma torcida só menor do que a do Flamengo e do Corinthians. Claro que, obviamente, que nem todos os portugueses que moram no Brasil, ou pelo menos os brasileiros que têm passaporte português por razões familiares, vão torcer pela Portuguesa, que está na Série D. Lógico, a Portuguesa ainda por cima está numa fase ruim, está tentando se recuperar. Torcem, obviamente, pelos seus clubes, às vezes mesmo em São Paulo, já que estamos a falar do clube de São Paulo, torcem pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pelo Santos, mas a Portuguesa tenta buscar um pouco do orgulho desses portugueses, e tenta como? Através de momentos históricos relevantes de Portugal, da história de Portugal. E um deles é a Batalha de Aljubarrota, que dirá pouco à maioria dos brasileiros, mas que os portugueses estudam muito na escola, porque é uma batalha muito heróica, em que um exército português, com 4 vezes menos soldados, 1385, portanto, acho que nem soldados a gente podia dizer, era cavaleiros, enfim, eram combatentes, em 1385, numa cidade portuguesa chamada Aljubarrota, cidade, a gente chama lá quase uma aldeia, uma vilinha, né? Mas aqui no Brasil se chamaria cidade. Os espanhóis, em muito maior número, tentaram derrotar os portugueses, mas os portugueses conseguiram, mesmo com os espanhóis vindo a cavalo, né? Os portugueses a pé, a infantaria portuguesa conseguiu derrotar os espanhóis graças a táticas extraordinárias lá dos José Mourinhos e Rubens Amorim da época, que fizeram a tática do quadrado, e que deu a entender que por trás da primeira linha estava um exército enorme, né? Mas não estava, era só aquela linha. Aí quando os cavaleiros espanhóis vieram para atacar, eles abriram e tinham cavado previamente os portugueses um buraco, onde caíram todos os cavalos espanhóis e acabaram por ser mortos, muitos em combate. É uma estratégia tática, né? Tática de guerra. E é uma tática típica de quem tem menos gente, né? Quem tem menos, né? É como o time pequeno que vai jogar no campo do grande, né? Quem tem menos capacidade tem que se defender de algum jeito, né? E Portugal teve o exército português da época lá teve esse mérito e então ganhou, e então Portugal conseguiu ser independente mais uns anos, etc. Isso foi em 1385, 1385, que está na camisa atrás, a gente está mostrando aí o uniforme. Exato. E estavam, inclusive, os reis de Portugal e de Espanha estavam nessa batalha, ou seja, para a gente ver como era importante essa batalha. Nossa. Os reis que eram chás, né, João e Juan, Dom João I e Dom Juan I,
e com isso Portugal conseguiu ficar independente, fez logo uma aliança com a Inglaterra, que é considerada a aliança mais antiga entre dois países no mundo, Portugal e Inglaterra, logo a seguir, que é para Portugal ter alguém que o defenda. E começou um pouco aí a fase dos descobrimentos, tanto de um país como de outro. Quando eu estou a falar Espanha, leia-se Castela, né? Porque a Espanha é um conjunto de países. Naquela época era Sim. Castela, que é onde se encontra Madrid e é a maior fatia de Espanha. Mas era o exército castelhano, não o exército espanhol. Né? Os catalães, os bascos, etc., não tinham nada a ver com essa batalha. Estavam também a travar as suas batalhas contra Castela na época. Mas, enfim, esse momento histórico que é interessante do futebol, do futebol não, da história de Portugal, está agora nas camisas do time de futebol português. A gente está Que é, mostrando aqui o Rodrigo Fabre, à direita. jogou aqui no E Grêmio e na Portuguesa, logicamente, foi onde ele se destacou mais. E jogou teve no Sporting convocações para também. a seleção brasileira, jogou no Sporting, né? Emprestado pelo Real Madrid, porque ele chegou aí para o Real Madrid. Acabou por não triunfar e tal, mas sempre foi um jogador com alguma qualidade. Interessante. E que acaba por servir agora de modelo, porque é um ídolo da Portuguesa. Só Aí, para desculpa, João. Não, ia só fazer um parênteses que, já que estamos a falar de datas históricas de Portugal, no dia em que estamos a gravar esse programa, não sei que dia vai assistir, mas no dia é sexta-feira, 25 de abril, que é feriado em Portugal, Revolução, conhecida fora de Portugal mais como Revolução dos Cravos, nós chamamos Revolução de 25 de abril, que foi quando Portugal interrompeu 48 anos de ditadura, né? Mais ou menos o equivalente à ditadura militar aqui no Brasil, só que não era militar e durou muito mais anos. Foi uma ditadura do ditador António de Oliveira Salazar, que terminou em 25 de abril de 74, se festeja hoje o 51º aniversário. Só um parênteses, desculpa, Caco. Não, tranquilo. Inclusive, você mandou reportagem do ex-presidente Fernando Collor de Mello preso, e ele que volta sendo eleito num período em que o Brasil volta a eleger presidentes, e agora mais um presidente que está preso. E aí não vamos entrar nos detalhes, enfim, mas para não se alongar, mas é interessante que você fala dessa data nos anos 1300, falou dos descobrimentos, 1500 vem o descobrimento do Brasil, que vira colônia e só é independente em 7 de setembro, que a gente tem a nossa data histórica da independência do Brasil, 1822, quando Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, tem aquele grito lá, as suas filhas devem ter estudado isso na escola brasileira, independência ou morte, e aí só é reconhecida, isso eu não lembrava, eu lembro da história aqui, Portugal só reconheceu em 1825, aí foi feito um acordo diplomático, enfim, e hoje são países muito irmanados e se dão muito bem politicamente, enfim, sempre as relações são excelentes entre Brasil e Portugal. Aqui na foto, segue a foto aí, nós estamos pequenininhos no quadro, o capitão da Barcelusa de 2011, o Marco Antônio, e também a Tata Carreira, que é a apresentadora da Lusa TV, a TV de Portugal, uma bonita saia com essa camisa maravilhosa, linda camisa da Portuguesa. Olha, meu sobrenome Martins, se a Lusa conseguir a cidadania e um passaporte português, mas eu visto a camisa da Lusa na hora. Se facilitar, se o CEO da Lusa facilitar essa questão aí, a gente encara. Não, mas eu tenho simpatia igual pela Lusa, pela Portuguesa, com certeza, podemos dizer assim. Vamos então à vinheta, porque vem aí uma. Fazia tempo que a gente não trazia aqui para o bafo, para a figurinha e para o cromo, né? Na nossa caderneta de cromos de Portugal, álbum de figurinhas brasileiro. Quem será a figurinha e o cromo de hoje? Então é um garoto que tá se destacando, né? Muito, o Lucas Ferreira, e não confundir com o Ferreirinha, né, João? Lucas Ferreira, o garoto que fez um gol contra o Libertad na Libertadores da América para o São Paulo. Vou colocar a imagem dele aqui, ó. Vocês vão estar vendo aí. Ele na final da Copinha, que o São Paulo ganhou ao Corinthians, uma final emocionante, ele aparecia lá na ficha do jogo, né, como Ferreira ainda. Agora, ao subir ao elenco profissional, como já lá está o Ferreira, que é o Ferreirinha, jogador do Grêmio,
passou a adotar o Lucas, né, para se distinguir. E esse Lucas Ferreira tem 18 anos, é de Campos de Goytacazes, no Rio. Começou no Americano, que é o famoso Americano Campos, né, o clube de lá da cidade, depois passou pelo Flamengo e ainda na base, né, até chegar também na base ao São Paulo, e aos 15 anos, né? E com 15 anos chegou à seleção sub-17 do Brasil. É profissional desde há 2 anos, 2023, e marcou gol do título da Copa do Brasil sub-20 frente ao Palmeiras, foi titular nessa copinha que eu estava falando, marcou 13 gols ao longo da copinha, e agora estreou-se em janeiro ainda no Paulistão, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mas a marcar gol foi agora, logo no jogo de Libertadores, né? É uma coisa que marca sempre um jovem, né? E então é mais um produto, mais um de muitos produtos que São Paulo tem, né? Da Cotia, né? Que é lá o local da base do clube, mais um que eu peço à torcida São Paulina, que é carinho, porque a torcida São Paulina é muito, a gente estava falando de torcidas brasileiras, é das mais exigentes de todas, quer viver em pleno era Tele Santana, em plena era Muricy Ramalho o tempo todo, e às vezes não dá. Já muitos craques vindos da base acabaram sendo maltratados, entre aspas, pela torcida, vaiados, etc. Eu lembro sempre de um exemplo que eu dou o Casimiro, né? Que virou depois talvez o melhor volante dos últimos anos no futebol europeu e mundial. E era vaiado, que não E, jogava aliás, bem. está merecendo de novo voltar para mais uma chance da seleção brasileira à frente da área, o Casimiro, hein? Vamos ver. Espero que aquele Tomara que o jogo. Rubem Amorim faça ele crescer bastante e Aquele tenha jogo novamente. extraordinário. Aquele jogo extraordinário que ele fez, tomara que seja, que continue, porque o Casemiro faz muita falta de todos os pontos de vista, técnico, O perfil do Casimiro faz falta. mental, de liderança. Era um cara ali que poderia fazer um pouco de contrapeso com a juventude aí dos Vinícius, dos Rafinhas, e do Estevão, logicamente. O Vinícius já não é tão jovem assim, mas ainda é um pouco jovem em termos de seleção, ainda não tem aquele estatuto, e o Casimiro já tem. Assim. Mas, enfim, isso é outro assunto. O que eu peço é que o São Paulo acarinhe o Lucas Ferreira e outros craques que estão aí. Craques, talvez seja exagero, mas a É, gente usa o craque mérito, toda hora. o mérito é do Subeldia, que está apostando, não está com tanta credibilidade assim. Certamente a direção está respaldando, mas eu não digo que, eu não estou dizendo que eu não dou credibilidade para ele. É aquela questão da torcida de novo, da pressão, né? E o garoto ajudou. Ele estreou contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Paulista, tá dando resultado, fazendo gol importante, enfim. Agora, craque no Brasil é uma coisa, em Portugal é outra. Tem gente que tá banalizando a palavra craque. O cara. E tem uma outra coisa também, assim. Se o time tem um jogo e alguém se destaca, você chama como. Quem foi o craque do jogo? Tem até alguns quadros que o nome é esse. Quem foi o craque do jogo? Aí é o melhor do jogo. Mas não significa que o jogador seja um craque de bola. Né? Então tem uma classificação. Aí depende do critério. O craque mesmo, se a gente for falar, é Pelé, Messi, Maradona, Ronaldinho Gaúcho. Esse é craque. Os outros são ótimos jogadores, excelentes jogadores, candidatos a craque, né? E ninguém deixa de ser craque. O Neymar é craque de bola, sempre foi, não vive um bom momento. Mas ninguém nunca vai tirar o status do craque, é uma característica, independe até do desempenho. É desse que a gente cobra até mais. Mas em Portugal não é tanto assim, por mais que se banalize, né? Tem o gênio da bola, que para mim está acima do craque. Esse cara é um gênio, ele é sobrenatural. Esses são 3 ou 4 na história, 5, 6 no máximo. Em Portugal, eu noto que se banalizou um pouco. Craque virou quase como que sinônimo de jogador de futebol. É o craque, veio um novo craque. Ora, se ele é novo, ainda ninguém conhece, né? E como é que ele pode ser craque? Eu inclusive, no item anterior daí do nosso programa, eu falei com o Lucas Ferreira e outros craques. Ou seja, eles não são craques, lógico, né? Mas eu estou ainda com a cabeça meio de Portugal, que a gente fala, todo mundo é craque, quase. E eu entendi que os caras aqui no Brasil, que, opa, craque é só para uma elite muito, aquela que você falou, né? Aqueles jogadores indiscutíveis, quase gênios, né? Não se banaliza a palavra craque. Em Portugal se banaliza. Eu reparei que uma vez que eu mandei uma matéria
sobre a final de 98, né, da Copa do Mundo, em que o Zagallo podia ter jogado com o Edmundo, mas não quis tirar o craque do time, que era o Ronaldo. Né? Acho que isso faz sentido aqui no Brasil. Mas em Portugal, quando leram, foi, mas o que? O Edmundo não era craque? O Edmundo também era craque, todos eram craques. Mas assim, aqui é mais, quando é o craque, assim, cada time tem o seu. Por mais que uma seleção brasileira tenha sempre vários, mas ali é o craque do time. Claro. O Edmundo ali não era craque. Claro que O Edmundo foi craque no Palmeiras. No Vasco, né? No Vasco, Agora mas ali, aí na seleção, do lado do Ronaldo, ele já não é craque. e aí eu notei que havia uma ligeira diferença. Ligeira não é tão ligeira assim, diferença na palavra, né? E, entretanto, craque, só para dar um lado mais histórico, etimológico, né? Craque surge no hipismo, né? O turf, né? Dos ingleses, que chamavam de crack, o som, né? De estalo, aquele som de estalido, para os cavalos melhores. Esse cara é um crack, é o estalo melhor. Aí do hipismo, já no Brasil, não é uma questão inglesa, virou os brasileiros, provavelmente no Rio de Janeiro, não sei, transformaram a palavra crack, escrita com CK, né, no final, a inglesa, para crack, escrito como a gente usa hoje em português, para o futebol, né, e a partir daí ficou o crack. E eu acho que em Portugal, não posso garantir, mas quase certeza, a palavra chega lá via Brasil, já, né? Alguém que veio aqui no Brasil, ouviu o crack, achou interessante e levou para lá. Só que, entretanto, mudou um pouquinho de sentido. Aqui não é que tanto uma palavra que tem dois sentidos diferentes, ou duas palavras diferentes para o mesmo significado, é mais a mesma palavra para dois significados diferentes. E o Brasil tem um sinônimo também de o melhor de todos em alguma coisa, que é Pelé, né? Exato, Diz que o Pavarotti é o Pelé dos tenores. Tenores, Né? isso. Então aí alguém vai dizer, não, mas é o Caruso, né? É. Pegando um pouco da música. Mas aí o Picasso é o Pelé dos pintores, e aí tem Pelé isso. virou E se adjetivo. não fala isso do Messi, do Maradona, de outros, né? Não tem isso, ele é o Messi do... Talvez na Argentina alguém faça essa comparação, né? Mas não com outras áreas. O Pelé virou sinônimo de o melhor de todos, o melhor em tudo, né? O Pelé da medicina, o Pelé da cirurgia plástica, Ivo Pitangui, né? Então tem muito isso. Já trouxe esse tema aqui, é recorrente essa história, que é muito bonita. Aliás, não sei se o Papa Francisco é o Pelé dos papas, porque para o Brasil tem o João Paulo II, que é um papa muito querido no Brasil, que talvez esse seja o Pelé dos papas. E ficou marcado, assim, até a nossa homenagem ao Papa Francisco, sensacional, argentino, né? O Bergoglio, que é torcedor do São Lourenço, mas que foi perguntado, viralizou esse vídeo agora, porque a gente tem a rede também de futebol, e viraliza perguntado Maradona ou Messi? E aí ele fala palavras assim do Maradona, uma pena, um grande jogador, mas como homem falhou, né? Como pessoa falhou. O Messi é uma figura espetacular, mas eu vou citar outro que para mim está acima de todos eles, que é o Pelé. É difícil a grandeza, né, de um argentino reconhecer que o Pelé foi o maior de todos mesmo. Eu achei isso fantástico, achei muito legal. Não significa que tenha que todo argentino dizer isso, eles têm todo o direito de achar Messi e Maradona melhor. Eu também acho uma questão geracional, né? Ele é um pouco mais velho, ele não viu ali o auge do Pelé. Bem, tem razão. Então, quando chega o Maradona, é muito bom, maravilhoso, mas o Pelé, né? Enquanto que muitas dessas opiniões que a gente ouve de argentinos muito radicais pró-Maradona, pró-Messi, é só mais jovem, que viu menos o Pelé, e então, por mais que respeite o Pelé, obviamente que elege Maradona. Mas é verdade, Papa Francisco foi realmente o Pelé dos papas, na minha opinião, até acima do João Paulo II, e essa é a minha opinião. Vejam como o mundo cruza Portugal, Brasil, a gente falou da fase imperial, independência, e tem a coroa do rei. A gente encerra falando do rei, homenageando o Papa também, numa homenagem aqui, uma semana que perdemos uma figura histórica, né, do papado, enfim, do Vaticano, mas que também tem uma ligação muito forte com o futebol, torcedor assíduo do São Lourenço da Argentina. Legal, João. A gente contou um pouquinho de história, falamos do Língua que nos desune, vários temas, pedindo para que o pessoal se inscreva no canal, mande para os seus amigos, e estamos crescendo. Aos poucos a gente vai conquistando território na nossa independência do Zuca e Tuga. Um abraço e até a próxima.
Um abraço e ajudem-nos a fazer do nosso canal o Pelé dos canais do YouTube. É verdade. Em Abraço. Aral, vamos que vamos. Um abraço. Tchau, tchau.